Som. Teste, som. Alô. Eu acho que tá funcionando. Tá, e agora tu arruma aqui, vê como faz aí. Aí. Melhor? Boa, pode deixar assim. Ele não aumenta, não. Ah, tu quer deixar a tela cheia? Não? Não sei como é que deixa. O que você acha? Eu deixo essa fazer parte isso, que ele mas falou. pode deixar assim, eu acho. Tá bom, né? Eu acho que tá legal. Eu podia ser outro nome aqui, mas tudo bem. Deixa eu só clicar aqui rapidinho. Pera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok, tá gravando, tá? Pode botar lá pra dentro. Espero que dê tudo certo. Então, minha preocupação é assim, não vai sair a tela em cima o que tá escrito? Não, né? Depois eu corto. É? Não tem problema. Bom, mais bonito não ficar também, né? De qualquer forma. Dá só um minutinho. É muito bonito. Ô, Diego. Eu não vou falar quem zombou da tua careca, tá? Vamos lá. Os seus... Quando quiser aí, pode. Tá bom? Pode ir. Gravando. Boa noite, pessoal. Aqui é João Padilha. Hoje a gente vai ter a grande oportunidade de falar com o Dr. Diego Pesce, que é promotor de justiça no Rio Grande do Sul. Dr. Diego Pesce, hoje ele é promotor de justiça na cidade de Vacaria? Carazinho. Carazinho. A gente vai falar com ele sobre esse livro, Bandidolatria e Democídio. Ensaio sobre o garantismo penal e a criminalidade no Brasil, que ele escreveu juntamente com Leonardo Jardim de Souza. Então, começando nossa conversa, Diego, muito obrigado pela disponibilidade da gente bater esse papo, né? Tivemos a oportunidade de conversar em outras ocasiões, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o livro, mais aprofundado, tá? Então, passo a palavra primeiro para o senhor se apresentar, querendo. Claro, boa noite, João. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Diego Pesce, eu sou promotor de justiça do Rio Grande do Sul desde o ano 2000. Sou mestre em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal e tenho alguns escritos sobre a criminalidade no Brasil, entre eles o Bandidolatria e Democídio, né, que foi uma obra lançada em 2017, junto, em coautoria com meu colega e amigo, o Dr. Leonardo Jardim de Souza, e que obteve uma certa repercussão, né, a partir da denúncia de um estado de criminalidade quase que insuportável que se vivia no Brasil, né, naquela época, e de certa forma ainda vivemos hoje. Uhum. Bom, doutor, a gente vai começar então por uma pergunta. Então eu elaborei aqui juntamente com o Davi, então eu vou ler para o senhor. Tem duas perguntas que englobam o título do livro, que é Bandidolatria e Democídio. Então a gente vai começar pelo final, pois se trata de um termo mais desconhecido que é o bandidolatria. O cientista político Rudolf Rummel é o autor de um livro chamado Morte pelo Governo, tendo cunhado o termo democídio para designar o assassinato em massa intencional de pessoas por agentes do governo. Você acha que o Brasil já operou sistemas democidas? A utilização do conceito do professor Rummel, ela se faz a partir do nosso entendimento no sentido de que, como ele descreve, o democídio também pode se operar pela brutal e flagrante negligência do Estado em prover segurança, em prover a garantia da vida dos seus cidadãos. Então, sob esse aspecto, é a nossa denúncia de que ocorria, que se verifica um democídio no Brasil, a partir do momento que nós temos, em bases regulares, uma média de 50 a 60 mil homicídios por ano, a partir do momento que nós temos 70 mil desaparecidos por ano, né? Naquela altura em que nós escrevemos o Bandidolatria, nós tínhamos 70 mil desaparecidos e 60 mil homicídios. Então, você pega, num período de 15 anos, você tem 800 mil mortes. 800 mil mortes com uma taxa de elucidação de autoria
inferior a 8%. Então, menos de 8% dos casos não é que foram condenados, menos de 8% se descobria quem eram os autores desses crimes. E foi denunciado. E aí são denunciados, né? Mas veja, 90% dos casos, 800 mil homicídios em 15 anos, 90% deles sequer se apurou a autoria. E a partir de que momento que o Estado, o seu estamento, atuam de maneira demonstrada? Quando eles negligenciam essa realidade, quando eles ignoram esse fato e seguem com aquela narrativa, com aquela cantilena, no sentido de que o Brasil prende muito, de que o Brasil é punitivista, etc., tudo aquilo que é conhecido. Então, sob esse aspecto é que nós utilizamos essa conceituação do professor Rummel, até então, o que tudo indica, absolutamente desconhecida no Brasil, pelo que se viu alguns comentários, né, indignados, que nós estávamos falando em demonicídio, veja só. Uhum. E nós utilizamos essa nomenclatura nesse sentido. Uhum. Tem a segunda pergunta a terceirização da criminalidade poderia ser uma espécie de guerra estatal por procuração contra a população? Uma guerra, um proxy war. É possível, mas eu não chegaria a esse grau de maquiavelismo, acho que muito é por incompetência, né? Muito pela inação do Estado, pela dificuldade, pela própria ideologia que amarra aquelas iniciativas que seriam efetivas no combate ao crime. Então, o que nós temos hoje no Brasil, na excelente definição do coronel Alessandro Visaco, é uma espécie de guerra irregular, uma guerra de baixa intensidade, né? Onde atores estatais não armados dominam grandes parcelas do nosso território, infligem baixas pesadas, inclusive, à polícia, e o Estado se abstém de fazer aquilo que deveria fazer. É um sinônimo, um sintoma muito grave de Estado falido, de Estado que não se impõe diante de uma criminalidade que é conceituada por alguns doutrinadores como mega violência organizada e amplamente violadora de direitos humanos. Muito bom. Gostaria que o senhor falasse sobre o termo bandidolatria e sua ligação com o marxismo e o garantismo penal. Bandidolatria é uma expressão que foi criada pelo saudoso magistrado Volney Corrêa Leite Moraes Júnior, que no ano de 2000 escreveu uma obra, junto com o magistrado Dr. Ricardo Dipp, intitulada Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, né? E esse termo, bandidolatria, foi cunhado por ele. Ora, a bandidolatria, na dicção do Dr. Volney, ela seria descrita como mais um surto espasmódico de contracultura e anticivilização. E nessa definição, nós encontramos uma grande harmonia com aquilo que o saudoso Mário Ferreira dos Santos afirmava, né? Ele dizia que em todas as épocas, aquelas teorias que buscaram solapar as bases da nossa civilização se valiam do relativismo, se valiam desse relativismo moral para investir contra as bases de tudo aquilo que nós entendemos correto e justo. Mário Ferreira chamava essas filosofias de filosofias negativas. Ora, as filosofias que privilegiam o crime, né? Então, nesses termos que se refere à bandidolatria, tem essa base de negação de tudo aquilo que significa a base da nossa civilização, todos aqueles valores, todos aqueles compromissos éticos, aquela base ética e moral que constitui o alicerce da nossa civilização tal como nós a entendemos. Então, a partir do momento que você relativiza o crime, a partir do momento em que você passa a entender que o criminoso não é mais alguém que está agindo contra a sociedade e agindo de forma má, mas que o criminoso é um sujeito que de certa forma, é um revolucionário, é alguém que está se insurgindo de forma legítima contra um sistema, você está abraçando esse relativismo e essas filosofias negativas. Uhum. Queria aproveitar o gancho, mencionar esse trecho que o doutor citou, que fala sobre o surto espasmódico, né? Então, o doutor Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior citou, abre aspas, todos os séculos registram surtos espasmódicos de contracultura e anticivilização. Nesse fim de século, a revivescência cínica em voga é a bandidolatria. Só para completar aí o que o doutor mencionou.
Também sobre o livro do Mário Ferreira dos Santos, o senhor se referia ao Invasão Vertical dos Bárbaros, né? Esse livro, A Invasão Vertical dos Bárbaros, e há um outro também chamado A Filosofia da Crise. Na Filosofia da Crise, ele aborda também essa questão da corrupção do ciclo cultural, que nessa edição do Bandidolatria, na terceira edição, nós fazemos uma análise mais detida, né? Nesse outro livro aqui, se me permite, que é o Violência, Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural, eu utilizo, né? Corrupção do ciclo cultural é uma expressão, ao menos até onde eu tenho conhecimento, utilizada pelo Mário Ferreira dos Santos, e é uma análise do crime feita com base nesses conceitos e na profundidade do pensamento do Mário Ferreira, né? Que foi um grande brasileiro, um grande gênio que o Brasil teve, e que, felizmente, através do professor Olavo, todos pudemos ter contato com a filosofia do Mário. O professor Olavo de Carvalho considerou ele, por muito tempo, um dos maiores filósofos de todos os tempos, né, do Brasil. O Monir Nasser também dizia que era o maior dos pitagóricos, né? Sem dúvida, quem sou eu para julgar um homem do Mário Ferreira, mas é uma potência intelectual como não se vê mais hoje em dia, em lugar algum. Né? Muito bom. No seu livro, há uma nota de rodapé muito importante sobre a guerra química, que eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Drogas são armas políticas utilizadas para desfibrar o tecido social de uma nação, minando a saúde, embotando o ânimo e o discernimento do povo, especialmente das novas gerações, e solapando seus mais caros valores. Eu gostaria de saber, gostaria que você dissesse um pouco mais sobre essa faceta pouco falada e de como a droga pode ser utilizada como uma arma de guerra, a exemplo da Guerra do Ópio. Isso foi uma tese amplamente difundida numa obra do Joseph D. Douglas Jr., né? Inclusive, essa obra eu tomei conhecimento através do Davi, né? Meu agradecimento aqui ao Davi Amato. É uma obra do Joseph Douglas Jr. chamada Red Cocaine, né? A cocaína vermelha, onde ele faz um paralelo entre a Guerra do Ópio, posteriormente a Guerra do Vietnã, e o plano, né, da então União Soviética de enterrar a América, entre outras formas, a partir da guerra química, né? A ideia basicamente é a seguinte: você inunda o país com droga, e essa difusão da droga, ela opera, ela atua corroendo o tecido social, né? Ela corroendo o ânimo, botando o ânimo da população, dissolvendo a moral das novas gerações, especialmente. E mais do que isso, né, você veja, o crime organizado, isso é uma coisa tranquila dentre os estudiosos, ele opera por difusão contínua. Então, o que é a difusão contínua? Ele não se contenta com a manutenção nos meios criminosos, ele vai buscar também atividades legítimas. Entre as atividades legítimas nas quais ele vai se infiltrar está o aparato estatal. Então, ele vai buscar infiltração em todos os setores, do executivo, do legislativo, do judiciário, Ministério Público, polícia. Ele vai se espalhar como um câncer dentro do Estado. Então, essa também é uma maneira pela qual estados que toleram esse tipo de criminalidade e não a combatem devidamente tendem a se tornar narcoestados, tendem a se tornar estados falidos, estados onde há uma certa cumplicidade entre o Estado e o crime. Você veja, só para complementar, hoje nós temos um relatório da União Europeia, chamado relatório SOCT. SOCT é Serious and Organized Crime Threat Assessment, né? São as principais ameaças à União Europeia analisadas nesse relatório. Entre elas, qual é uma das maiores ameaças? O narcotráfico da América Latina. Entre outros fatores, pelos valores absurdos que ele movimenta e pela grande violência a ele associada. Então, eles discutem, na Europa, por exemplo, eles discutem seriamente esse problema. É um problema que está no centro das atenções, porque eles sabem o tamanho disso. No Brasil, nós temos narcoguerrilhas operando
nas nossas grandes cidades. E um posicionamento, né, de setores do Estado absolutamente leniente, e mais do que isso, sinalizando que quem está errado é a polícia, obstaculizando a ação policial. Então, essa é a gravidade do problema, é dessa maneira que o narcotráfico, e veja, isso está, de certa forma, está acima, para analistas sérios, está acima de qualquer questão ideológica. Você pega um livro do... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Esse livro aqui, do Carlos Amorim, Assalto ao Poder, né? Está muito longe de ser um escritor conservador, né? Mas veja, posso me permitir ler um trecho aqui do que ele fala? Veja o que ele diz. Os traficantes... Deixa eu pegar meu óculos aqui só um minutinho. Veja o que diz o Carlos Amorim. Os traficantes não podem se dirigir diretamente ao poder público para apresentar reivindicações das comunidades. Precisam de interlocutores, e esses têm que ser legítimos representantes do povo local e geralmente eleitos. Por isso, o controle político das comunidades é fundamental para o crime organizado. Com esse processo, cultivando estáveis relacionamentos com as quadrilhas locais, vereadores, deputados e outros políticos espertalhões, inclusive secretários municipais e estaduais, passaram a dispor de currais eleitorais. Mas é bom saber que, na sombra, quem mandava mesmo eram os chefões do crime organizado. E aí ele segue dando uma série de exemplos, né? Então, quem estuda seriamente isso não pode ignorar esse fenômeno da difusão contínua do crime organizado, de modo, inclusive, a penetrar nos estamentos mais profundos do Estado. Eu tenho a segunda edição do livro, né, que foi autografado pelo senhor na ocasião que esteve aqui em Florianópolis, num evento do MP Pro Sociedade, do bairro de Canasvieiras. E eu, para fazer... Grande evento. Um grande evento com um grande mestre, um grande promotor catarinense, Dr. Gilberto Calado de Oliveira. Nesse evento ele deu uma das maiores palestras que eu assisti na minha vida. Esse Dr. Gilberto é um patrimônio do Ministério Público Brasileiro, grande catarinense. Muito bom. Então, para nossa aula, eu adquiri a terceira edição, e nesse livro o senhor relatou alguns números referente àquela época, né, que, se não me engano, foi de 2017, a obra, a atualização dele, 2018, e naquela ocasião a gente já tinha um número aproximado de 800 mil mortes, o equivalente a 60 mil homicídios, né, e aproximadamente 10... Um período de 15 anos. Desaparecidos, isso, durante 15 anos, de 2000 a 2015, que eram os últimos números. Por acaso o senhor tem conhecimento da alteração desses dados? Não sei se é o Infopen que fornece esses dados. O Atlas da Violência, né, agora nos últimos anos reduziu, houve uma redução significativa, em torno de 10 mil, 15 mil, esses índices têm variado muito, mas a última tendência é no sentido de uma redução, né? Tem acontecido uma redução desses números. Ainda é muito, né? Mas vinha numa escala ascendente e agora, nos últimos anos, diminuiu. Eu queria fazer um parênteses. Existem algumas pessoas que atribuem a redução dessa criminalidade ao alcance, né, da população às armas. O senhor consegue enxergar essa realidade? Consegue fazer esse paralelo de redução da criminalidade com o acesso às armas? John Locke fala muito nisso, né? Mais armas, menos crimes. Eu acho que eu não tenho dúvida quanto à criminalidade predatória, especialmente, diminui. Não é predatória, esse tipo essa criminalidade contra o patrimônio. Eu tenho essa impressão. Agora, isso é uma impressão. Tem vários estudos que a confortam, mas é apenas uma impressão. Agora, o que, sem dúvida alguma, eu acredito que a difusão de armas de fogo aumenta, são as chances de legítima defesa, especialmente para as pessoas que as portam legalmente. Você não pode imaginar que um bandido disposto a matar, disposto a assaltar, estuprar, ele vai estar preocupado com o porte de arma. Então, eu tenho a arma de fogo como um grande equalizador.
Você pega a arma de fogo, ela deixa na mesma situação uma senhora que tem o dobro da idade e a metade do peso do seu agressor. Equiparação de força. Equipara a força, é um grande equalizador. E hoje mesmo, um colega mostrava a cena, acho que em algum país, acho que foi nos Estados Unidos, um senhor sendo perseguido por um jovem e fugindo, e só não foi morto porque a arma do rapaz falhou. Né? A polícia não tem como conferir segurança em tempo integral para toda a população. Então, a arma de fogo, ela está, no meu entendimento, diretamente ligada ao sagrado exercício da legítima defesa própria e de terceiro, especialmente da família. Tem um dado muito interessante aqui que o senhor coloca no livro que eu vou ler para quem acompanha a gente, tá? Pesquisa realizada com delinquentes juvenis encarcerados indicou que 36% deles deixaram de cometer crimes por mais de uma vez devido ao fato de acreditarem que a vítima potencial estava armada. O percentual de desistência foi de 39%, quer dizer, 3% a mais, na pesquisa realizada com criminosos adultos. Só para reforçar o que o senhor está dizendo. É uma coisa intuitiva, né? O criminoso, especialmente essa criminalidade que eu falei, a predatória, opera com base numa análise de custo e benefício. E a arma na mão da vítima aumenta substancialmente o custo de uma ação. Né? Então, inclusive, há um outro estudo que eu menciono ali, que é com relação à inibição de estupros. Né? Há essa preocupação legítima no Brasil, né? Um país com quase 50 mil estupros por ano, essa preocupação legítima com a defesa das mulheres. Então, um caminho muito, muito apropriado para isso é a posse legal, né, de arma de fogo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Como funciona o ativismo jurídico e como uma democracia pode ser sequestrada por entidades globalistas, supranacionais e suas pautas? Ativismo judicial, aí nós temos gente muito boa escrevendo isso, analisando isso. Eu sugiro por todos aí o André Oliano, procurador da República, que analisar isso de uma maneira magistral, estudioso muito sério. Eu entendo que o problema do ativismo judicial é uma crise de representação. Né? Um pilar básico das democracias modernas é o no taxation without representation. Se você não pode taxar uma população sem que ela esteja representada. E os juízes não são eleitos. Né? Principalmente no Brasil, não há, os magistrados não são eleitos, eles não têm nem mecanismos de ejeção pela sociedade. O político faz uma lei que você não gosta, ou administra uma lei que você não gosta, você vai lá, de tempos em tempos, vota e tira esse sujeito e coloca outros. Em lugares como os Estados Unidos tem até o recall. Os juízes não estão sujeitos a isso. Então, o grande problema que se enfrenta hoje, e isso em nível mundial, né, é a tal juristocracia. Que tem um livro, inclusive, da editora EDA publicado no Brasil pela EDA, chamado Rumo à Juristocracia, onde ele mostra que os parlamentos, de um modo geral, têm se sentido confortáveis em repassar suas atribuições para o Poder Judiciário. Ora, quando isso acontece, você tem uma crise de representatividade, você tem aquilo que o próprio Yuri Bezmenov descrevia como órgãos não eleitos, não é? Tomando decisões em nome da população. E isso realmente não é saudável, porque você pode impor agendas de uma maneira muito fácil e sem debate público e muitas vezes de maneira contrária aos melhores interesses daquela população. Já que o doutor mencionou Yuri Bezmenov, queria agradecer, né, porque depois da leitura do livro eu me senti obrigado a comprar o Subversão. Né? A gente mergulha numa realidade e a cada página a gente vai verificando o que estamos vivendo, né? Então eu senti muita proximidade com a realidade e preocupação também, né? Quando o senhor teve acesso a essa obra, isso lhe causou também preocupação? Sempre. Mas a nossa vida, a existência humana é uma tensão permanente, né, entre o bem e o mal. Então, acho que
você poder compreender o que está acontecendo, de certa forma, já é algum consolo. O Besmenov, agora, ele foi publicado há pouco no Brasil, a obra dele. Se tinha acesso muito na época que nós escrevemos o livro, acho que até eu transcrevo uma palestra dele que estava disponível no YouTube. Né? Ele prestou um grande serviço. Né? Claro que é aquilo que o Reagan dizia, né? A liberdade ela tem que ser permanentemente tutelada, ela tem que ser permanentemente cuidada, salva de geração em geração, porque as pessoas tendem a esquecer, né? E o trabalho do Besmenov é um trabalho que tem que ser sempre renovado, tem que ser sempre mostrado para as pessoas e entendido e estudado, porque muitas vezes você pega, né, como os americanos, take for granted, pega a liberdade como uma coisa garantida e ela não é. Né? A liberdade ela é mantida e foi mantida sempre ao custo de muita luta, de muito estudo, de muita dedicação de pessoas como ele. No próprio livro do Yuri Bezmenov, a gente encontra algumas etapas, né? Primeira, acho que é desmoralização. Isso. Me ajude. A primeira etapa é a desmoralização, que é o descrédito total das leis do parlamento, dos valores, né? Tudo aquilo que você acredita. A segunda é a desestabilização, que é uma etapa posterior, você enche as cortes de demandas absolutamente inúteis, joga a sociedade, divide a sociedade, cria grupos, joga um contra o outro. Né? A terceira é a crise. A crise é justamente quando os atores, que começam a tomar as decisões, são órgãos não eleitos, órgãos que não têm representatividade alguma. E é o momento em que a sociedade colapsa. Né? Há um caos muito grande. É algo semelhante ao que hoje se estuda, a chamada revolução molecular, que é um conceito que tem acontecido com mais frequência, inclusive na América Latina. É o momento em que a sociedade colapsa e ela vai aceitar qualquer coisa para que se restabeleça a ordem. Né? São processos de subversão de uma ordem baseada em valores sólidos, baseada numa ética e numa moral. Você subverte de maneira a entregar a sociedade de bandeja na mão do regime tirânico. Uhum. E a última é a estabilização, né? É a última fase. Depois da crise vem a estabilização, que é justamente o quê? Vem o regime tirânico, está todo mundo pronto a abrir mão da liberdade, abrir mão de tudo em nome de uma promessa de ordem, e esse regime aí estabelece as bases. Né? A primeira providência dele segundo Besmenov, se livrar dos idiotas úteis. Uhum. Inclusive aqueles que ajudaram, né? Exatamente, o idiota útil ele vai se sentir, finalmente, quando ele se der conta do trabalho que ele fez, vai se sentir revoltado com aquilo, vai se sentir usado, então ele já cumpriu sua missão no momento dele ser eliminado. Doutor, a gente está vivendo uma situação aqui em Santa Catarina muito séria, referente a um caso que aconteceu em Florianópolis. Talvez o senhor saiba sobre o aborto de uma criança de 10 ou 11 anos. Ela estava grávida de um bebê de aproximadamente 7 meses. Não sei se o senhor tem conhecimento. Sim. A sua obra nos retrata o Holocausto, o senhor menciona com esse termo, né? O Holocausto, depois da Margaret Sanger. Isso. Após a ação dos Estados Unidos, Roe versus Wade, né? Que foi o holocausto de 45 milhões de bebês, né? Qual que é a importância disso? Qual o prejuízo que toda essa revolução aí que a Margaret Sanger fez para a humanidade, digamos, né? No Bandidolatria, nós colocamos esse dado aí, né? Inclusive colocando a origem dela, e de certa forma o aborto foi concebida a liberação nos Estados Unidos como algo contrário, algo para a eliminação da população negra. Então você veja o absurdo que é isso.
E muitas pessoas que se dizem progressistas concordam com esse absurdo, omitindo esse fato, né? Agora, o que nós temos hoje é o aborto. Eu não tô fazendo merchan, tá? Quem se interessar em desenvolver, eu tenho um artigo escrito nesse livro aqui, Violência e Laxismo Penal, Corrupção, Discípulo Cultural, que é o seguinte, o título dele: Poder Global e Controle Social, né? Da morte de Deus à abolição do homem. Onde eu faço toda a análise dessa questão do aborto como uma agenda mundial. E uma das coisas que eu analiso e coloco ali é justamente o que existe, ou existia, pelo menos dessa decisão da Suprema Corte, e agora os estados também estão revertendo, é o late term abortion, né? Ou melhor dizendo, o partial birth abortion, o aborto com nascimento parcial. Tá? Me permita que eu só vou ler um trecho, que eu acho que isso aqui é altamente esclarecedor, porque esse livro foi publicado em 2020, né? E, de certa forma, eu já antevia lá o que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Deixa eu só encontrar esse trecho específico. Eu já faço. Eu tinha ele salvo. Se eu soubesse que Deus perguntar isso, eu já teria deixado ele separado, mas deixa eu ver se eu consigo achar ele rapidinho aqui. É uma nota de rodapé. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Nota de rodapé 19, página 77. O filósofo William Lane Craig estabelece duas questões centrais na discussão sobre o aborto. Os seres humanos possuem valor moral intrínseco? Primeira pergunta. Segunda, o feto em desenvolvimento é um ser humano? A resposta à primeira questão, segundo ele, é sim. Não é? Possuem valor moral intrínseco. Recorrendo a Santo Agostinho, observa que pessoas não são simples meios para um fim, mas um fim em si mesmas. Isso, acrescenta, é reconhecido pela própria comunidade internacional na Declaração Universal de Direitos do Homem. Em relação à segunda questão, observa que é virtualmente inegável, científica e medicamente, que o feto, em cada estágio de seu desenvolvimento, é humano. Aduz que desde o momento da concepção, há um organismo vivo que é geneticamente um ser humano completo e que, sendo-lhe permitido natural desenvolvimento, irá se tornar um homem adulto, tratando-se, portanto, de um ser humano em seu estágio inicial de desenvolvimento, a quem o valor moral intrínseco não pode ser negado. A negação de que o feto seja um ser humano antes de vir à luz implicaria negar-lhe a humanidade, até mesmo nos instantes imediatamente anteriores ao parto, razão pela qual, veja isso, razão pela qual os militantes pró-aborto são inflexíveis na defesa do partial birth abortion, no qual o médico perfura a parte de trás do crânio do bebê, única parte do seu corpo que ainda se encontra dentro do canal de parto, daí a expressão partial birth, e aspira seu cérebro, causando-lhe a morte antes que o parto se tenha completado. Isso o filósofo William Lane Craig escreveu em 2003, né? E é a mesma ideia que está sendo acalentada, né, progressivamente no Brasil. Então, nesse artigo, uma das coisas que nós colocamos foi debatida publicamente a ideia de que se legalizar o Brasil via judicial, o aborto no Brasil, melhor dizendo, via judicial, não é? Superando essa resistência que há no parlamento, através de uma decisão. E nós transcrevemos, inclusive, os debates acalorados que aconteceram no Supremo Tribunal Federal em relação a isso. É uma coisa muito séria, é uma coisa que, como dizia o C.S. Lewis, vai levar à abolição do homem, a hora que a humanidade tivesse poder, e nós estamos de uma maneira assustadora caminhando para isso, né? Nós não vamos mais poder nos entender como humanidade. Pois é. Bom, por fim, eu gostaria de que você comentasse sobre a importância do meio acadêmico na propagação de ideias nefastas e que não fazem outra coisa a não ser desestabilizar as nações. Há luz no fim do túnel?
Espero que não seja o trem. É. Como dizia o Olavo, né, João? Saudoso professor Olavo, tudo começa na cultura. Tudo está na cultura. Então, qual o problema que eu verifico no meio acadêmico hoje? E não só no Brasil, que o Brasil chega a ser uma coisa que dá uma tristeza de olhar, mas no mundo. É a interdição do debate. Né? Você vê gigantes como Roger Scruton foram barrados no meio acadêmico, Jordan Peterson sendo barrado. Uma coisa muito séria. Você interdita o debate e você limita de uma maneira bárbara o horizonte de consciência dos estudantes. Então, é uma maneira sórdida de controle do pensamento, é uma maneira sórdida de controle da produção cultural. E não se vê nenhuma iniciativa, não é? Em sentido contrário, poderia ser feito muito em relação a isso e não se vê uma resistência efetiva a tudo aquilo que as reações que você vê são feitas fora desse âmbito, né? O domínio, a hegemonia até eu não consigo ver, absoluta nesse meio. Bom, tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar para completar esse nosso bate-papo? Apenas agradecer a oportunidade, dizer que foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês, mandar um abraço para o meu amigo Davi, que faz muito tempo que não o vejo, não sei se tem ido a Porto Alegre ainda, e um abraço a todos os amigos, especialmente de Santa Catarina, né? A família do meu pai, toda de Santa Catarina, faz algum tempo que eu não vou para aí, mas é sempre uma satisfação reencontrar vocês. Que bom. Agradeço muito sua disponibilidade em nos atender. Espero poder ter novas conversas com um amigo. Já me comprometo a comprar o livro que já está na lista. Eu vou ser presenteado. E em breve falaremos também sobre o laxismo penal. Será um prazer. Eu queria aproveitar que a gente está conversando aqui, só para lembrar e a gente deixar na resenha da nossa aula, os livros que a gente mencionou aqui. Sobre do Gilberto Calado Júnior, a gente mencionou algum livro? Gilberto Calado de Oliveira tem a verdadeira face do direito alternativo. Tá. E Garantismo e Barbárie. Uhum. Para quem se interessar mais pelas questões do Ministério Público, ele tem esse aqui, que é a mais recente, chamado O Conceito de Acusação. Outra obra-prima, como sempre. Então, esses dois livros mencionados estão aqui com a gente, ó. Garantismo e Barbárie. E aqui a verdadeira face do direito alternativo. O senhor mencionou também Atlas da Violência. Mas a violência no Google. É Google, né? Tá. Uhum. Assalto ao Poder. Assalto ao Poder ali existem outros, né? O que eu mais gosto é esse, Assalto ao Poder do Carlos Amorim, o crime organizado. Assalto ao Poder, o crime organizado. Ele, aqui embaixo, o crime organizado se infiltra nas instituições democráticas, e um longo subtítulo. Excelente livro também. Veja, como eu disse, longe de ser um autor conservador, mas tem informações muito valiosas aqui dentro. Uhum. Você mencionou sobre um livro de André Uliano. O André Uliano, ele tem no Instagram, ele tem um curso. Mas é alguma obra? Alguma obra? Não. Ele está estudando em Oxford, se eu não me engano. Sim. Se eu não me engano, e ele faz postagens e palestras e dá algumas aulas, né, vídeos. É muito bom, muito esclarecedor. Uhum. Inclusive, se me permitir, quem estiver assistindo e quiser alguma informação complementar, porque às vezes na rapidez de uma entrevista a gente perde muita coisa. O meu Instagram é diego.ps.5. Tá? Se alguém precisar, estou à disposição aí para esclarecimentos complementares e até a citação dessas fontes também. Uhum. Eu ressalto que o perfil dele não tem filtro. Vamos lá. Eu havia comentado sobre a questão das armas, sobre a redução ou então a paridade. Tem algumas pessoas que atribuem a redução da criminalidade em virtude do aumento do acesso, né, às armas, tá? Então, tem um curso do Benê Barbosa que eu estou fazendo. Maravilhoso. E ele arrisca dizer que ele acredita que sim, mas não existe dados que possam assegurar, né?
Então, existem muitos Twitter. Benema é a maior autoridade do Brasil nesse tema. Se eu não discuto com ele, se ele falou, tá falando. Então ele disse que ele não arrisca, né? Porque não existe dados estatísticos, e muito mais que se os dados estatísticos vêm de algum órgão do governo, a gente deve desconfiar. Enfim, ele não atribui, né, a redução da criminalidade com acesso às armas. Eu gostaria de perguntar qual foi o livro do John Lott Jr. que a gente mencionou? Eu acho que eu tenho ele aqui, me dá um minutinho, deixa eu ver. É o Mais Armas, Menos Crimes, né? Eu acho que é esse que eu cito no... Deixa eu pegar o Bandido da Latria, eu já digo com certeza aqui, só um minutinho. Deixa eu dar a bibliografia dele aqui. Mas é quase certeza que esse, deixa eu ver, eu não estou achando aqui. 150. Eu não estou achando, rapaz. Mas é quase certeza, esse aí. Eu acho que na bibliografia não está, né? Não está. Ele... Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Outro livro que a gente não comentou também, que eu comprei, é muito interessante, é o Staton Seminole. Ah, sim, foi traduzido. A Mente Criminosa. Agora está uma tradução da vídeo editorial. Quando nós citamos o Seminole, ainda não havia tradução brasileira. Nós estamos usando o original. Agora tem traduzido pela vídeo a Mente Criminosa. E agora, recentemente, lançaram outro também do Seminole. Das crianças, né? Não, tem outro ainda. Tem outro, são 3. Tá. Acho que Juristocracia, você chegou a mencionar, não? Rumo à Juristocracia. Tá. De quem que é? De um israelense chamado Ran Nisher, uma coisa assim, não sei como é que pronuncia. Tá. Revolução Molecular é uma tese, né? Tem uma obra do Félix Guattari, um francês, que ele fala sobre revolução molecular. A teoria não é dele exatamente, mas é uma obra que coloca bem os termos em que ela deve ser implementada. Então tá bom. Então, Diego, agradeço mais uma vez a sua participação e disponibilidade. Seja bem-vindo aqui em Santa Catarina, né? Espero que você nos prestigie em mais um evento, quem sabe do próprio MP Pro Sociedade, né? Foi grande aquele evento. Grande evento. Uma grande satisfação. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço aí e parabéns pelo trabalho. Tá bom, grande abraço. Deixa eu cortar então. A gente está gravando aqui, doutor, só um segundinho. Assim que estiver disponível a gravação, Diego, eu encaminho uma cópia para você